Olá! Nessa aula, discutiremos um pouco a respeito dos caminhos, ou seja, onde eu posso encontrar as informações que estão disponíveis, nos sites ou nas plataformas eletrônicas discutidas e apresentadas para vocês na aula anterior. Vejamos, vamos pegar aqui primeiramente o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que em sua plataforma, cujo endereço portal.inep.gov.br, eu tenho aqui disponível uma coluna com uma série de abas e, dentre algumas dessas abas, eu vou ter, então, informações que podem nos auxiliar, informações, inclusive, sobre as escolas ou as escolas estaduais, privadas, municipais, federais, ou seja, várias das escolas existentes no Brasil. Temos a aba Educação Básica, Informações Estatísticas e Plataforma Devolutivas. Essas serão as abas privilegiadas nesta aula e nesta apresentação. Vejamos, ao eu clicar em Educação Básica, eu tenho então uma série de outras abas que ao clicar em Educação Básica, elas estarão disponíveis para mim. Dentre elas, informações sobre o Enem, ou seja, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Censo Escolar, o SAEB, a Provinha Brasil, o IDEB, o Enseja, a Prova Docente e o Banco de Propostas Inovadoras. Se eu clicar em cada uma dessas abas, então eu vou encontrar informações específicas relativas a cada uma dessas temáticas. Vejamos aqui um exemplo. Eu também posso entrar em informações estatísticas. Ao entrar em informações estatísticas, eu tenho disponíveis vários segmentos ou plataformas e informações disponíveis. O INEP Data, Consulta IDEB, Microdados, Sinopse Estatísticas, Investimentos Públicos em Educação, Data Escola Brasil e Indicadores Educacionais. Aqui vamos privilegiar o Consulta IDEB. Veja o que a gente tem e pode encontrar informações sobre a sua escola. Vejamos um exemplo. Aqui nesta página, ao eu clicar em Consulta IDEB, se apresentam então possibilidades de consulta. A primeira, se eu tenho interesse de saber o IDEB ou as notas do IDEB para o Brasil, ou se eu quiser, para algum estado específico, para algum município e também para uma determinada escola. Quando eu clicar em escola, vão aparecer essas informações aqui para que eu possa preencher. Utilizando aqui como exemplo uma escola do estado de São Paulo, do município de Matão, cuja rede ou a dependência administrativa é estadual, escolhi aí como escola a Escola José Inocêncio da Costa, por ser a escola, uma escola tradicional deste município. Vejamos, ao eu clicar em pesquisar, o que vai aparecer para mim? Vão aparecer disponíveis a série histórica do IDEB observado nos diferentes anos da sua realização, ou seja, 2007, 2009, 2011 e 2013, e também estarão disponíveis as metas que foram projetadas para cada um dos anos escolares. O que a gente pode ver? Aqui nesta informação, embora seja uma informação importante, uma vez que temos acesso aí à evolução histórica da nota dos alunos no IDEB na 8ª série ou no 9º ano, temos o quê? Temos a informação aqui, o que podemos ver inicialmente, que esta é uma escola cujos resultados apresentam uma certa estabilidade, ou seja, os dados não variam muito, partindo em 2007 de 5,6, em 2009 5,7, em 2011 5,8, em 2013 então 5,6. Uma das questões que poderíamos colocar aqui é, por que desta estabilidade? O que precisaríamos, ou quais ações poderiam ser feitas e estimuladas para que a gente pudesse, então, avançar ou evoluir nessas notas? Vejamos, esta informação é uma informação que oferece apenas o dado desta escola, do IDEB, mas não mostra, por exemplo, qual é a força ou qual é as notas dos alunos em língua portuguesa e matemática, e muito menos sabemos aí se é uma escola que aprova muito ou reprova muito, ou se é uma escola que tem baixas ou altos índices de reprovação escolar.
Bom, agora vamos olhar mais atentamente a outros indicadores que também estão disponíveis e que podem ser importantes para analisar e caracterizar a escola que a gente escolheu como exemplo. Vejamos, aqui se eu clicar em informações estatísticas e indicadores educacionais, eu vou ter um conjunto de indicadores disponíveis, entre eles média de aluno por turma, média de horas-aulas diária, taxa de rendimento, adequação da formação docente, regularidade do corpo docente, esforço docente, complexidade da gestão da escola e o nível socioeconômico dos alunos. Veja o que é importante trazer para vocês aqui esta informação, que eu vou ter cada uma destes indicadores, eu vou ter não só para Brasil, para regiões, para a unidade da federação, ou seja, para os estados, para os municípios, eu também vou ter essa informação para cada uma das nossas escolas. Ou seja, eu tenho que condições de ter uma informação da média de alunos por turma de qualquer escola da educação básica que esteja regularizada no INEP, no Brasil como um todo. Então aqui como exemplo, se a gente então fosse atentar para essa escola que eu estou usando como exemplo, eu clicaria aqui então no ano do meu interesse, clicaria em escola e eu teria algumas informações disponíveis e que são importantes para o meu planejamento das minhas ações, dos meus projetos e dos meus programas no interior da escola. Aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês a taxa de distorção idade-série. Veja, neste quadro então, a gente tem a periodicidade de 2006 a 2014, ou seja, eu posso construir uma série histórica, ano a ano, de qual é a proporção, ou seja, qual é a taxa de alunos que tem idade superior a 2 anos, a idade adequada para a série que ele frequenta. Então, como exemplo, então, eu trouxe para vocês, eu fiz uma pequena tabulação dos dados para mostrar a situação, ou seja, a posição que essa escola, como exemplo, se encontra em relação às médias na taxa de distorção idade-série para o Estado, para as escolas públicas e escolas privadas e para o Brasil. Nesta primeira linha aqui, a gente pode ver que, independente do ano, né, a taxa de distorção idade-série, ou seja, a proporção de alunos que estão em cada uma dessas séries e que tem idade acima de ou igual a 2 anos de diferença, ela é razoavelmente pequena, ou seja, ela varia pouco e ela tem aí entre 1 e 4 ou 5% desta taxa de distorção idade-série. Veja, se nós fôssemos comparar então com a rede pública de ensino do estado de São Paulo, estas médias elas são todas superiores a 12, 15, chegando até a 19,3% na primeira série, ou seja, no primeiro ano do ensino médio. Né? E o que isso nos traz de informação? Né? Nos traz uma informação que esta escola apresenta, então, características relacionadas à distorção idade-série, muito diferentes da média, sobretudo da média Brasil, da média Estado e da situação, então, das escolas, tanto das escolas do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio. Então, além disso, também temos uma outra plataforma recentemente inaugurada, que é a plataforma IDEB, Portal IDEB. Neste Portal IDEB, eu também, acessando o site do INEP, eu tenho condições, então, de chegar até a escola que eu desejo. Então, veja, o caminho é muito semelhante. Eu posso colocar, se eu sei, o código da escola, ou eu posso, então, preenchendo as informações até chegar na minha escola ou na escola que eu desejo. Chama atenção que esse portal apresenta uma infinidade de informações bastante complexas e importantes para a gestão da escola e para a gestão da sala de aula. Vejamos, tem informações a respeito da complexidade da gestão da escola, das práticas pedagógicas inclusivas, da infraestrutura básica, dos espaços de aprendizagem e equipamentos, da organização, da participação na Prova Brasil, no IDEB, entre outras informações. Se eu clicar em cada uma dessas abas, eu vou ter acesso, então, a um conjunto de informações
que são específicas da escola que eu selecionei ou que eu escolhi. Quero lembrar mais uma vez e chamo a atenção para vocês que vocês devem, ao utilizar dessas informações e desses indicadores, sempre consultar, né, as notas técnicas ou as notas informativas a respeito da constituição, da formulação desses indicadores. Vejamos aqui. Se eu clicar em Conheça os indicadores, eu vou ter várias notas técnicas, cada uma aqui se referindo a um dos indicadores que eu citei anteriormente. Lembrem, nunca deixem de olhar essas notas para o uso mais apropriado e mais satisfatório desses indicadores. Bom, veja, se eu clicar lá e abrir as informações sobre a minha escola a partir da plataforma Portal IDEB, o que eu tenho? Veja que aqui, diferente do exemplo anterior, eu tenho aqui as informações desmembradas, ou seja, eu tenho aqui tanto a taxa de aprovação dos alunos, que é um dos indicadores que constitui o IDEB, como também o teste em matemática e em língua portuguesa, derivados então da Prova Brasil. O que eu tenho condições aqui? Eu tenho condições de acompanhar para cada ano, 2007 a 2013, que são as edições que ocorreram à Prova Brasil, e eu tenho condições então de olhar essa série histórica de uma forma que me possibilita não só saber sobre a estabilidade então da nota que eu vi no slide anterior, mas também a evolução da taxa de aprovação e das notas dos alunos nas provas. Veja que aqui eu começo a desmembrar e começo a me possibilita, né, a criação de hipótese e informação e a criação de algumas hipóteses relacionadas então ao desempenho dos alunos e à taxa de aprovação. Vejamos agora uma outra informação. Ao clicar na aba Organização, temos então um recorte aí de algumas informações que são importantes e que vale a pena a gente olhar, que podem caracterizar essa escola. Vejamos, aqui temos o indicador de esforço docente, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Veja que nos anos iniciais esta escola não encontra informação. Por quê? Porque é uma escola que não oferece esse nível de ensino. Mas podemos ver também que nos anos finais e no ensino médio, menos de 10% dos professores têm uma condição aí que é uma condição de um esforço indesejado de trabalho. O que eu falo isso? Se nós clicarmos aqui, nesses conjuntos aqui, nesses izinhos, que são as informações, você vai ter lá a caracterização do que significa, então, um professor ter um alto grau, né, de esforço docente. Quais são as variáveis que são aí trabalhadas nesse indicador? Quantos alunos eles têm por sala? Qual é o total de alunos que ele tem? O número de escolas que ele trabalha? O número de disciplinas que ele ministra? Então, essas são aí um esforço, uma maneira de tentar medir o esforço desse docente, né, na condução do seu trabalho na escola. Veja, outra informação importante, indicador de adequação da formação docente. O que é isso? Esse indicador da formação docente nos permite discutir um pouco e nos atentar para uma questão que ainda nos aflige de maneira sistemática no sistema de educação no Brasil como um todo, que são aqueles professores que, de alguma forma, ministram disciplinas sem uma formação específica, o que habilitaria esse professor a uma aula, aos conteúdos desta disciplina abordada. São, por exemplo, professores de biologia que dão aulas de história e etc. Esses são os casos mais graves, mas aqui só como exemplo. Então veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho diferentes grupos e eu tenho uma proporção para cada uma delas. Veja que para o grupo 1 seria o grupo desejado, ou seja, seria a proporção de professores que tem adequação correta às disciplinas que ele ministra. Veja, no entanto, que no grupo 3 nós temos aí cerca de 16% dos professores nesta condição. E o que significa isso? Se eu apertar aqui este izinho, eu vou ter aqui um leia-me, ou seja, eu vou ter aqui uma descrição
daquilo que a informação se propõe a dizer, que é percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica em áreas diferentes daquela que leciona. Veja que ele também diz, ver nota técnica para mais informação. Ou seja, eu tenho um grupo aqui, que embora seja pequeno, mas 16% dos meus professores aqui estão nesta condição, ou seja, estão nesta condição de ministrar aulas sem uma formação adequada e específica para tanto. Veja então que, como eu falei para vocês e chamei a atenção na nota técnica, para cada um daqueles grupos, eu vou ter aqui a descrição do que significa cada um deles. Veja que eu vou ler o primeiro, que seria o mais desejado. Docentes com formação superior de licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação pedagógica concluída. Ou seja, qual é a nossa expectativa, né, em relação à nossa escola ou às nossas escolas? É que todos os professores que trabalham nesta escola tenham uma formação e que estejam nesse grupo 1. Isso significa que tenham uma formação adequada às disciplinas que ministram. No entanto, isso ainda não é uma realidade no Brasil. Então, precisamos, de modo sistemático, observar e estar atento a esta questão, não apenas como uma política pública macro, mas também dentro das nossas escolas. Bom, além disso também, podemos identificar aqui, na aba Complexidade da Gestão Escolar, um indicador bastante interessante e que pode trazer características ou pode nos dar pista das condições socioeconômicas dos alunos que lá estão matriculados. Vejam aqui, nesta marcação, indicador de nível socioeconômico, chamado de INSE. Dizemos aqui que esta escola, a média dos alunos está no grupo 5. E o que significa esses alunos estarem no grupo 5? Veja, a característica, ou seja, a característica desses estudantes que estudam nessa escola, né, possivelmente, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa uma quantidade maior de bens elementares, bens complementares como videocassete ou DVD, máquina de lavar, roupas e computador, não contratam empregada doméstica, mensalista, a renda familiar mensal é maior, pois está entre 2 e 12 salários mínimos, e seu pai e sua mãe, como responsáveis, completaram o ensino fundamental e podem ter concluído ou não o ensino médio, mas não completaram a faculdade. O que quer dizer, então, que a grande proporção dos alunos que estão matriculados nessas escolas tem estas características, o que, de maneira geral, é importante quando planejamos, pensamos as nossas ações. Encerrando essa aula, gostaria de destacar com vocês como temos e quais são as informações disponíveis e que podem ser úteis para a escola. Veja que temos aqui alguns exemplos de usos e de apropriações possíveis dessa informação. Nesta aula, não me propus a esgotar o assunto, apenas tentar colocar para vocês ou motivá-los a utilizar e a navegar pelo esse site do INEP, que disponibiliza, então, informações diferentes e informações importantes, sobretudo, de cada uma das escolas do Brasil. Ok?